responsabilidades. Igreja do Senhor, há uma frase que diz que quando vem grandes privilégios, vem também grandes responsabilidades. Quando vem grandes bênçãos, também vem grandes responsabilidades. Quando vem muito poder, também vem muitas responsabilidades. É desejo de qualquer pessoa, eu acredito, alcançar uma certa posição em alguma área da vida, espiritual, ministerial, profissional, sim ou não? É desejo de qualquer pessoa alcançar um nível um pouco melhor em alguma área da vida. Mas a frase, ela é verdadeira, e ela diz que quando vem um privilégio, uma bênção ou um poder, também vem grandes responsabilidades. Nós acabamos de apresentar a Mavi no altar, e para os pais da Mavi, é um privilégio muito grande ter a Mavi hoje no colo, sim ou não? Para mim vai ser um privilégio muito grande pegar a Radassa no colo mês que vem. Vai ser um privilégio enorme para a Fernanda segurar a Radassa no colo, irmãos. É um privilégio, é uma honra, é uma bênção, mas vem grandes responsabilidades. Algumas pessoas olham para mim, para a Fernanda, para as nossas atividades do dia a dia, e algumas pessoas dizem logo de cara: eita, a correria de vocês vai mudar, né? Quando a Radassa chegar, vai mudar. Por quê? Porque nós teremos mais uma responsabilidade. Por enquanto a Radassa está quietinha ali no ventre, né? De vez em quando ela dá um chutinho de um lado, um chute de outro, mas ela está ali. Hoje é fácil carregar a Radassa. Onde a Fernanda estiver hoje, a Radassa está. Mas amanhã vai ser diferente, irmãos. Vai ser uma bolsa no ombro, um outro negócio nessa outra mão aqui, e chamando alguém para ajudar a tirar uma coisa do carro. Vem uma bênção, mas vem responsabilidades. Talvez você olhe para alguém que exerça uma função de destaque numa empresa, numa cidade ou numa nação, e você diga: uau, que posição extraordinária. Sim, irmãos, é um privilégio talvez presidir uma empresa, é um privilégio talvez presidir uma nação, tem muitos privilégios. Pastor Ribinha conosco esses dias no Acamp, que foi deputado estadual por um tempo, ele compartilhando um pouco: olha, existe uma pompa em ser deputado estadual. Pompa também significa privilégio. É um poder, irmãos. É um poder que vem sobre a pessoa. De fato existe o privilégio, mas existe também as responsabilidades. Existe um privilégio em pastorear uma igreja como essa, mas tem muita responsabilidade, irmãos. Tem muita responsabilidade. E assim são muitas coisas. E hoje nós vamos caminhar em Deuteronômio capítulo 7. E através desse texto base e outros que nós vamos caminhar, nós vamos entender que servir a Deus, caminhar com Deus, existem muitos privilégios, mas também existem muitas responsabilidades. Aleluia. Abra sua Bíblia, por favor, Deuteronômio capítulo 7. Você pode até deixar ela aberta aí, porque a gente vai trabalhar muitos versículos desse capítulo.
Quem encontrou, diga amém. Vamos trabalhar a princípio os privilégios. Preste atenção, olha. Nós fomos escolhidos por Deus. Essa era a hora do glória a Deus. 7:6. Pois vocês são um povo santo para o Senhor, o seu Deus. O Senhor, o seu Deus, os escolheu dentre todos os povos da face da terra, para ser o quê? O seu povo, o seu tesouro pessoal. Olha o que o texto bíblico está dizendo, irmãos. Que nós fomos escolhidos por Deus para ser o seu povo, para ser a nação santa do Senhor, para ser comparado a um tesouro pessoal. Igreja, um rei, ele tem o tesouro do reino, mas ele também tem o seu tesouro pessoal. Se um rei, ele guarda bem e zela bem de um tesouro do reino, quanto mais ele não vai zelar, guardar e amar o seu tesouro pessoal. Isso é o que a Bíblia diz a meu respeito. Isso é o que a Bíblia diz a seu respeito. Nós fomos escolhidos. Pastor Carlos, mas essa palavra foi destinada à nação de Israel. Foi. Mas eu também preciso te lembrar que nós somos o Israel de Deus hoje. Nós somos o Israel de Deus hoje. Todo aquele que reconhece o único Deus como seu Deus, que reconhece o Filho de Deus, que é Jesus Cristo, como Senhor e Salvador da sua vida, esse também se torna Israel de Deus. Então tudo que Deus prometeu para Israel literal, alcança a mim e a você hoje. E o texto bíblico diz que o Senhor nos escolheu para ser o quê? Seu povo, como um tesouro pessoal. Eu posso abrir um parênteses aqui e trazer uma fala aos corações ou às mentes que talvez uma vez, olhando para si, disse: eu não sou nada, eu sou um ninguém, eu não tenho valor. Ou então alguém te disse isso. E o que a Bíblia está dizendo para mim e para você hoje é que eu e você temos sim um valor. Eu e você temos sim uma preciosidade. Nós somos comparados a um tesouro pessoal de Deus. Queridos, e isso precisa estar na minha mente. Isso precisa estar no meu coração e no seu também. Porque na caminhada a gente vai enfrentar muitos percalços. Na caminhada a gente vai ouvir muita coisa. A gente vai ouvir palavras boas, como eu ministrei esses dias, mas a gente vai ouvir também palavras ruins, talvez até de pessoas próximas, que tenha dito para você: você não consegue, você é um ninguém. Cursar uma faculdade, você jamais, você não tem capacidade. Gerir uma empresa, abrir uma empresa, jamais, você é um ninguém. Muitas pessoas ouvem isso, ou algumas dizem para elas mesmas, mas a Bíblia está dizendo que nós fomos escolhidos pelo Senhor para ser o seu povo, para viver algo poderoso, para viver algo extraordinário em sua presença. E isso é um privilégio, glória a Deus. Isso é um privilégio, ter sido escolhidos pelo Senhor. Pastor Carlos, o Senhor escolheu só quem está aqui agora? Não. A graça do Senhor alcança a humanidade inteira, e todos quantos caminhem para a sua presença. A graça, a misericórdia, a benevolência, o amor do Senhor,
Ele abraça a humanidade inteira. Mas é bem verdade que eu preciso ter uma ação para que tudo isso me abrace. Nós fomos escolhidos. Efésios 1, 4 e 5. Porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Olha que privilégio, irmãos. Nós fomos escolhidos para ser povo santo de Deus. Nós fomos escolhidos para sermos filhos de Deus, adotados pelo sacrifício de Jesus. Você não está diante de um mero pregador. Você está diante de um filho de Deus. Me ajuda, glorifica. Eu não estou pregando para meros espectadores. Eu estou pregando para filhos de Deus. Agora você disse, né? Queridos, o Senhor nos escolheu para isso. Isso é privilégio, isso é motivo de alegria, isso é motivo para nós nos regozijarmos no Senhor. Nós somos filhos de Deus, nós somos seu povo. É um privilégio. Não é que eu vá bater no meu peito e dizer por aí que eu sou melhor que os demais. Não. Ah, você não serve a Deus, só eu que sirvo e eu sou maior que você. Não. É um privilégio, é. Mas eu também preciso lembrar que lá na frente, esse privilégio vai chamar uma responsabilidade. Tem gente que só foca no privilégio. Uau, eu sou filho de Deus, fui lavado pelo sangue de Jesus. Eita, glória a Deus, o Espírito Santo é sobre mim, aleluia. Amém? Mas não é só isso. Tudo que o Senhor derrama sobre mim e sobre você vai chamar uma responsabilidade. Aleluia. Um outro privilégio que nós temos: nós fomos resgatados da servidão. Aleluia. Alguém aqui foi resgatado da servidão, irmãos? Alguém aqui foi resgatado do lamaçal de pecados? Dá glória a Deus aí. Deuteronômio 7:8. Mas foi porque o Senhor os amou, e por causa do juramento que fez aos seus antepassados. Por isso ele os tirou com mão poderosa e os redimiu da terra da escravidão, do poder do faraó, o rei do Egito. É mais um privilégio que eu e você temos. Outrora nós estávamos aprisionados. Outrora nós estávamos em um lamaçal de pecados. Irmão, sempre que eu toco num tema como esse, me vem um relance assim, de como eu estaria se o Senhor não tivesse me resgatado, lá no ano de 96, há 30 anos atrás praticamente. Onde eu estava? O que teria sido a minha vida, se o Senhor não tivesse me resgatado? Eu que já caminhava caminhos tortuosos, e alguns aqui não estão atrás. Para um pouco para pensar. O lamaçal de pecado que você vivia e não vive mais, porque o Senhor te resgatou. Onde você estaria hoje se a graça não tivesse te alcançado e te levantado dessa lama? Onde é que você estaria, André? Onde é que eu estaria? Irmã Silvani, onde nós estaríamos se o Senhor não tivesse nos resgatado? Mas Ele resgatou, diga aleluia. Ele resgatou, e é por isso que nós estamos aqui. É mais um privilégio. Eu não estou mais preso, eu não estou mais sobre o poder de Faraó, eu não estou mais sobre o poder do Egito, nas prisões. O Senhor me resgatou. O Senhor resgatou a você para uma nova vida, para um novo caminhar. 1 Pedro 1, 18 e 19. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos. A sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Jesus, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Nós estamos ainda em uma atmosfera de Páscoa. E Páscoa é justamente isso aqui, mais uma vez falando, foi falado domingo passado, uma ênfase. E é justamente aqui, irmãos, que mora o nosso privilégio. O sangue de Jesus Cristo, o nosso Senhor, vertido numa cruz, lava os nossos pecados, nos redime, nos purifica, nos dá novas vestes e nos dá uma nova vida. E isso é privilégio. Toda
Toda vez que a tristeza tentar te alcançar, diga para você mesmo: eu sou lavado e redimido pelo sangue de Jesus. Toda vez que o inimigo tentar se levantar contra você, diga: eu sou lavado e redimido pelo sangue de Jesus. A dívida que eu tinha no mundo espiritual foi paga por Ele. Isso é privilégio. Alguém já pagou uma conta sua no âmbito natural? Eu já vivi isso. Alguém já pagou uma conta minha no mundo natural, e eu também já paguei uma conta de alguém. E é muito bom viver as duas coisas. Só que a conta que eu estou falando não é natural, é sobrenatural. Ser humano nenhum teria possibilidade de pagar essa conta, mas Jesus Cristo pagou. Isso é um privilégio. Como diz uma canção muito conhecida: pelo sangue fomos redimidos, sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue do Calvário. Só quem foi lavado aí, dá um grito de glória. Isso é privilégio. Mais um privilégio que nós temos: nós nos tornamos pela graça e pela misericórdia dignos de uma aliança. Deuteronômio 7:9. Saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é Deus fiel, que mantém, diga comigo, mantém, que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações daqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Que Deus maravilhoso é esse nosso, irmãos. Um Deus que ama, um Deus que é bom e um Deus que mantém a aliança. Eu e você podemos quebrar a aliança, mas Ele não quebra. Eu e você podemos não ser perseverantes na aliança, mas Ele é. Ele é longânimo. Talvez tenha alguém aqui essa noite já que um dia fez uma aliança, mas talvez essa aliança foi rompida. E eu quero te dizer essa noite que você serve, você tem um Deus longânimo. Ele está aguardando você reconfigurar essa aliança, porque Ele mantém a aliança que Ele faz. Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Ele é fidedigno. Aleluia. Ele mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações. Nós podemos ser falhos, mas Ele não é. Nós podemos vacilar, mas Ele não vacila. Nós podemos esquecer, mas Ele não esquece. Nós somos favorecidos pelo Senhor. Mais um privilégio. Deuteronômio 7:14. Vocês serão mais abençoados do que qualquer outro povo. Que promessa, hein? Vocês serão abençoados mais do que qualquer outro povo. Nenhum dos seus homens ou mulheres será estéril, nem mesmo os animais do seu rebanho. Meu Deus, irmãos, que tanta promessa tremenda, que tanto cuidado poderoso do Senhor. Olha Israel, olha igreja, olha meu povo, eu escolhi vocês para mim, para ser o meu povo, como meu tesouro pessoal. E eu vou abençoar vocês em tudo. Nenhum de vocês vai ser estéril, nenhum animal do rebanho de vocês. Promessas lindas, promessas extraordinárias. E tudo isso são privilégios de quem caminha com Deus. São privilégios de quem honra ao Senhor. Mas essa parte eu vou falar um pouco mais na frente. Romanos 8:28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Todas as coisas, diga comigo, todas. É muita coisa, né? E na verdade não é nem muita, é todas. Muitas é 50, muitas é 1000, irmãos. É todas. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles
que amam ao Senhor. Todas. E o Senhor, pelo seu poder, pela sua graça, pela sua bondade, Ele faz as coisas acontecer. Pastor, como assim? Aconteceu algo terrível comigo. Mas a Bíblia diz que se você está nele, isso vai cooperar para o teu bem, por mais que você não entenda. Nem tudo a gente vai entender, irmãos. Nem tudo a gente vai compreender. A Bíblia diz que a mente do Senhor é inescrutável. Isso significa, sabe o que? Impossível de se compreender. O ser humano está há anos e anos tentando compreender a mente de outro ser humano, e ainda está em um percentual muito pequeno. Como é que nós vamos compreender a mente de um Deus ilimitado? A mente dele é inescrutável, o poder dele é inigualável. Ele faz as coisas acontecerem como ele quer, como ele determina. E a Bíblia está dizendo: todas as coisas podem colaborar para o bem daqueles que amam ao Senhor e vivem de acordo ao seu propósito. Diga comigo: servir a Deus tem muito privilégio. E é uma verdade, irmãos. E é mais um privilégio: nós somos protegidos. Deuteronômio 7,15. O Senhor os guardará. De quê? De todas as doenças. Não afligirá vocês as doenças terríveis que, como sabem, atingiram o Egito, mas as afligirá a todos os seus inimigos. O Senhor nos cerca, o Senhor nos protege, o Senhor nos guarda, o Senhor nos livra. Eu contei pela manhã e repito agora. Há uns anos atrás, quando eu era representante comercial, eu estava me deslocando da minha cidade a uma cidade vizinha de moto. Já estava na BR-010 e eu ia louvando ao Senhor com uma canção. Tu és meu guia, meu protetor, tua mão me firma, eu sei, me amas. Quando eu estava nesse refrão, uma linha de cerol tentou cortar o meu pescoço. E eu ouvi um barulho como de enxame no capacete. A minha mão foi aqui rapidamente, cortou meu dedo, cortou parte da gola da minha jaqueta. Eu estacionei imediatamente e glorifiquei o nome do Senhor. Estou aqui contando a história. Sabe por quê? Porque Ele é um Deus que protege, Ele é um Deus que guarda e Ele é um Deus que livra. Diga comigo: a vigilância vem antes da oração. Sabe o que foi que eu fiz depois disso? Eu comprei uma antena que corta linha de pipa, porque eu não sou besta. Já fui na oficina, tem antena que corta linha? Tem. Põe uma aqui, quanto é? Não quero saber. Põe aqui. A vigilância vem antes da oração. Deus protege, amém, mas eu preciso fazer a minha parte. Eu não posso agir de forma irresponsável. O pneu do meu carro está careca e eu preciso viajar, mas Deus é fiel, Ele vai recatar. Até para ser doido tem que ter juízo. Não, eu não sou habilitado, mas tenho que trafegar nas ruas. Mas Deus vai cegar os agentes de trânsito. Vai cegar coisa nenhuma. Eu repreendo toda palavra de cegueira. Ele vai abrir os olhos do agente para te pegar. Senhor, eu quero declarar que o agente de trânsito vai pegar quem estiver fora da lei, para se consertar. Um parênteses aqui, viu? Você que é pai, que é mãe, que anda com seu filho de forma irregular no seu transporte, vigie. Isso está fora da lei. O seu filho precisa estar no assento correto, com cinto de segurança, com capacete na idade certa na moto. Você não é um fora da lei. Primeiro a vigilância, depois a oração. Amém? Não atrapalhe o plano de Deus na tua vida, não. Diga para o teu vizinho aí: não atrapalhe o plano de Deus na tua vida, não, crente. Aleluia! O nosso Deus, Ele nos protege, Ele nos guarda, Ele nos livra. Uma vez uma pessoa chegou para mim e disse: Pastor Carlos, me ajuda, ora por mim, intercede, ora de joelho. Eu digo: o que foi? Parece que fizeram um trabalho ali para mim, um despacho. Eu digo: pô, despacha mais para frente, despacha para a cruz. Pastor, mas eu estou preocupado, porque parece que fizeram um negócio aí para me pegar. Só existe um detalhe nessa história aqui, irmãos. Se você é Israel, pode andar tranquilamente. Agora, se você não é, procure ser.
A Bíblia diz que contra Israel. Contra quem? Quem é Israel de Deus aqui? Diga amém. Contra quem? Não vale encantamento. Se eu sou Israel, não tem encantamento que me pegue. Ele está conosco. O nome dele é Emanuel. Deus conosco. Deus é com você. Deus é comigo. Ele habita dentro de nós. Eu preciso ter esse entendimento. Eu preciso carregar essa convicção. Deus é comigo. Deus é com você. Na hora certa Ele supre a nossa necessidade. No momento certo Ele chega com a proteção. Ele chega com o livramento. Moisés está na travessia do deserto. Na frente está o Mar Vermelho. Atrás está Faraó. O povo para, se atemoriza, começa a culpar Deus, começa a culpar Moisés. Moisés olha para cima e o Senhor diz: e aí, Moisés, por que é que tu parou? Manda o povo marchar. Manda o povo marchar, que eu vou operar o milagre. Eles não estavam sozinhos, Deus estava com eles, operando milagres, operando maravilhas, abrindo o mar, levantando nuvem, nuvem de fogo, nuvem de sombra, água, maná, cordoniza. Deus presente, Deus que supra a necessidade. Isso é um privilégio. Moisés, eu estou com sede, tá? Só um momento. Água saindo da rocha. É claro que não era simples assim, né, irmãos? Tinha uma confusãozinha pelo meio, né? Tinha uma confusãozinha. Se não for, né, gente? Moisés, estou com fome. Peraí. Maná. Moisés, abusei o maná. Peraí. Desceu carne, que eles comiam tanto que saía pelo nariz. Você não pediu carne, come mais. Estou com sede de novo. Provei uma aqui e está amarga. Peraí. Toma de novo. Agora está boa. Deus presente. Deus Emanuel. Deus que está conosco. Irmãos, é honra, é privilégio ou não é? É privilégio servir a Deus. É privilégio estar na presença de Deus. É privilégio ser povo de Deus. É privilégio ser filho de Deus. Mas mais uma vez eu preciso te lembrar: muitos privilégios traz muitas responsabilidades. O nosso pastor, ele traz uma fala que ele mesmo desconfia dessa frase, e eu também. A frase é que tem crente que é 3S: salvo, sentado e satisfeito. Só que tem uma conta que não bate nessa frase. Como é que é salvo e é sentado e não faz nada? Essa conta não bate, irmãos. Não fecha. Eu sou salvo, eu tenho uma certeza da salvação.
e é sentado 24 horas, não faz nada na igreja, na obra, não faz nada para conduzir outra pessoa para Cristo, está só esperando o arrebatamento da igreja para subir. Eu desconfio, irmãos. Eu, Carlos, pelo meu conhecimento bíblico, eu vou trazer uma palavra aqui chamada posto de salvamento, que eu aprendi no meu seminário bíblico há anos atrás. Posto de salvamento. É impossível, irmãos, alguém se dizer salvo, se dizer cheio do Espírito e ser sentado, estar sentado, salvo, sentado e satisfeito, esperando a trombeta tocar. A conta não fecha. Quem é salvo está queimando dentro dele para ser canal de salvação para outro. Quem é salvo está queimando dentro dele para evangelizar lá na feira. Quem é salvo está queimando dentro dele para levantar um ministério dentro dessa igreja. Quem é salvo está borbulhando dentro dele para entrar no coral Zion e adorar o Senhor com o seu talento. Quem é salvo, irmãos, ele quer fazer alguma coisa. Pastor, o que é que tem para fazer nessa igreja? O que é que tem para nós consertar nessa igreja? Tem muita coisa. Pastor, o que é que tem para a gente fazer na cidade de Marabá de evangelismo? Esse é o papel do salvo, irmãos. De vez em quando alguém me procura aqui, procura minha esposa. Pastor, estou com o projeto X. O que é que o senhor acha? Meu irmão, eu estou dentro, 100%. Se for um projeto que vai ajudar alguém, se for um projeto que vai ganhar uma alma para Jesus, nem me pergunte. Eu estou dentro 100%. Isso é o papel do salvo, irmãos. Queima dentro dele, fazer alguma coisa. Pastor, eu estou incomodado. O que foi? Eu estou vendo muita gente na rua à noite. Eu quero evangelizar na noite. Esse é o papel do salvo. Pastor, eu estou incomodado. Tem muita gente nos bares. E tem mesmo, irmãos. Está uma epidemia de gente morando na porta de bar. Diga misericórdia. E a prefeitura não vai lá para pregar o evangelho para eles, não, irmãos. O governo estadual não vai lá para pregar o evangelho para eles. Essa função é de um salvo. Tem um salvo aí perto de você? Trisca desse salvo que está perto de você aí. Diga, vamos se mexer? Mais um privilégio de servir a Deus. Nós somos revestidos com forças dadas por Deus. Deuteronômio 7:24. Ele entregará nas mãos de vocês os reis dessas nações, e vocês apagarão o nome deles de debaixo do céu. Ninguém conseguirá resistir vocês até que os tenham destruídos. Atos 1:8. Mas receberão poder. O quê? Quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia, Samaria e nos confins da terra. Nós vamos receber o quê? De quem? Me ajuda. Receber o quê? De quem? Para quê? Para ser testemunha. Onde? Judeia, Samaria, Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. Só que tem gente que quer ser revestido de poder para postar nas redes sociais. Fui revertido aqui na vigília. Olha eu no chão. Dia 30 tem vigília. O revestimento de poder vai descer para um propósito. O poder vem do Espírito para ser testemunha por onde nós formos. Diga comigo, revestimento. Irmãos, nós já estamos vertidos de forma literal. Nós estamos vertidos com a graça, com a misericórdia, com o sangue de Cristo. Mas a Bíblia está prometendo um revestimento de quê? De poder. Tem gente que olha para uma promessa dessa e diz assim: ah, é para o Melk. Vai lá, Melk, mergulha nesse poder aí. Eu estou bem. Do jeito que eu estou tranquilo, estou suave. Quero mexer com esse poder aí não. Isso é negligência. Isso é negligência. No século XVIII, a história contra a história de um homem chamado Charles Finney, estudante de direito. A Bíblia diz que a história dele diz que
ele tem um contato com a Bíblia. Ele olha para as promessas bíblicas, olha para os cristãos e não vê o cumprimento delas. Ele olha para as promessas, olha para os cristãos e não vê o cumprimento delas. E diz: eu quero isso para mim. Eu quero isso para mim. E a Bíblia diz que o ministério de Finney foi comparado ao ministério do apóstolo Paulo. Charles Finney entrava numa empresa e os funcionários caíam com a glória de Deus. Charles Finney cruzava uma cidade na linha do trem e do outro lado da cidade as pessoas estavam prostradas querendo Jesus, sem ele abrir a boca. O que é que está acontecendo na cidade? Esse mover. Charles Finney está passando de trem no meio dela. Sabe o que é isso? Revestimento de poder. O Deus de Paulo é o meu e o seu. O Deus de Finney é o meu e o seu. O poder que era sobre eles pode alcançar a mim e a você também. Sabe o que é isso? Privilégio. Uau, pastor, que história linda. Eu quero isso aí. Eu quero o que era sobre Finney. Tem certeza? Grandes poderes, muitas responsabilidades. Não estou te causando medo. De fato, nós precisamos abraçar isso, irmãos. Eu quero. O poder que veio sobre Paulo, eu quero sobre mim. O poder que veio sobre Finney, eu quero sobre mim. É uma promessa bíblica. É uma promessa bíblica, irmãos. Nós não fomos chamados para ser meros membros de uma igreja. Nós fomos chamados para ser testemunhas de Jesus. Enquanto muitos talvez rejeitam esse revestimento de poder, existe alguém agora, talvez jejuando, talvez dentro de um quarto clamando: Senhor, me reveste com o teu poder. Mas quando esse poder vier, ele vai trazer responsabilidades. E eu preciso ser alguém responsável, um homem de Deus responsável com aquilo que eu recebo de Deus. Você precisa ser uma mulher de Deus responsável com aquilo que Deus derrama sobre você. Responsabilidades que nós temos. Cuidado com os compromissos. Ao longo da nossa caminhada, irmãos, nós fazemos muitos compromissos. Nas mais diversas áreas da nossa vida, nós fazemos compromissos. Deuteronômio 7, 2 e 3. E quando o Senhor, seu Deus, as tiver entregue a vocês, e vocês as tiverem derrotado, então vocês as destruirão totalmente. Diga comigo, totalmente. Não façam com elas tratado algum, e não tenham piedade delas. Não se casem com pessoas de lá. Não deem suas filhas aos filhos delas, nem tome as filhas delas para os seus filhos. O Senhor, esse texto bíblico está falando de compromissos. O Senhor está falando para a nação de Israel: olha, quando vocês adentrarem em determinada região, em determinada cidade, cuidado com os compromissos que vocês poderão fazer com essas pessoas. 2 Coríntios traz o embasamento.
para nós, 6,14. Não se ponham em julgo desigual com descrentes ou com ímpios, pois o que tem de comum a justiça com a maldade? Ou a comunhão entre luz e trevas? Esse texto bíblico, irmãos, está falando de julgo desigual. A tua linha é de honestidade, de caráter, de justiça. Talvez a do teu sócio não. No início, irmãos, é tudo um mar de rosas. Oh, meu amigão, somos amigos de infância, vamos abrir esta empresa e ela vai prosperar. Lá no meio, ele quer fazer uma negociação injusta com alguém. E você diz assim: opa, eu não assino, porque eu sou um homem de Deus, uma mulher de Deus. Isso aí é injustiça, eu não assino. Aí aqui vai morar o desencontro e o prejuízo para o negócio. Você quer buscar um sócio? Busca alguém mais crente que você. Rapaz, eu me considero um homem de Deus e eu estou precisando de um sócio. Vou procurar um que ame mais a Deus do que eu. Sabe qual é o outro âmbito que a gente fala de julgo desigual? Na vida sentimental. Talvez o rapaz ou a moça, o homem ou a mulher está à procura de um cônjuge. Está à procura de um cônjuge e às vezes mora ali um julgo desigual em algum ponto da história deles. Mas o amor, ele acaba fechando algumas janelas, né? A paixão, o amor, ele acaba fechando algumas janelas. E a pessoa diz assim: quando a gente casar, resolve. Oh. Pastor, quando a gente casar, resolve. Quando a gente casar, ele ou ela vai caminhar para Deus juntamente comigo. Pastor, tem um defeitinho mesmo. Defeitinho. A pessoa tem um defeitinho, pastor, mas eu estou crendo que quando a gente casar, vai tudo estar resolvido. Uma vez uma pessoa compartilhou conosco e disse para a pessoa em questão, né, que ela estava amando e querendo casar. Ela disse para a pessoa, né: olha, ela ouviu: eu não te amo para a gente casar. E ela disse assim: eu te amo por nós dois. Eu te amo por nós dois. Não precisa nem tu me amar. O meu amor vai suprir para nós dois. Aí hoje em dia a pessoa está dizendo assim: eu dei com o burro na água. Há quem diga que o que a gente vê, irmãos, no namoro e no noivado é só a ponta do iceberg. A ponta de cima do iceberg. A ponta de baixo a gente vai ver depois do casamento. Mas deve ser história de trancoso, né? Deve ser história de gente que não tem o que fazer. Mas, queridos, a Bíblia nos alerta. E seja em que âmbito for. Eu já dei esse exemplo aqui. Repito. Pensa comigo. Faz a conta comigo aí. Uma moça entra num casamento com um rapaz. Ela é da igreja e ele não. Ela está se arrumando e dizendo: estou me arrumando para ir para a igreja. E ele: eu estou me arrumando também para ir para a balada. Que hora termina o teu culto, amor? Ela diz: 9. E a tua balada? 3:30 da manhã. Aí eu te pergunto: dá certo? Você que é solteiro, que está me ouvindo aí, você quer um cônjuge desse? Que te deixa na porta da igreja e vai para a balada, e 3 da manhã você se encontra de novo em casa? Quem quer? Diga amém. Não? Então toma cuidado com as tuas escolhas. Você vai procurar alguém para casar, tem que ser mais crente que você, mais santo do que você. Quando a gente procura dessa forma, irmãos, a gente já tem que ir trabalhando também os ajustes. Imagina. Então esse é um dos pontos de responsabilidade. Cuidado com os compromissos. Devemos acabar com toda e qualquer idolatria. E na verdade com todo e qualquer pecado que esteja no nosso caminho. Deuteronômio 7:5. Assim vocês tratarão essas nações. Derrubem os seus altares, quebrem as suas colunas sagradas, cortem os seus postes sagrados e queimem os seus ídolos. Em outras palavras, o que é que a Bíblia está dizendo? Deleta tudo que possa te atrapalhar na caminhada. Tem gente guardando o que Deus mandou jogar no lixo. Não tem aquela limpeza que a gente faz em casa e junta ali todo mundo: vamos fazer a faxina na casa, vamos. E você seleciona muita coisa, e algumas das coisas você diz: isso é pro lixo, isso é guardar, isso eu vou consertar. Acontece. Mas só que tem gente guardando coisas que Deus já mandou jogar fora. Tem gente namorando com coisas que Deus já mandou deletar, conforme está o mandamento aqui. Isso é uma responsabilidade. Deleta, queima, tira, joga fora.
Ô Senhor, mas eu gosto tanto, foi minha mãe que me deu. Desde criança, seja quem for, irmãos. Você vive um relacionamento que atrapalha o teu relacionamento com Deus? Deleta. Seja melhor amigo, seja melhor vizinho, seja quem for. Se alguém não colabora com o teu relacionamento com Deus, toma cuidado. Agora eu preciso abrir um parênteses aqui. Se é o teu cônjuge, não deleta não. Ora para Deus converter. Amém? É uma aliança que vocês têm. Ora que Deus vai entrar com misericórdia. Você já entrou no bagaço mesmo? Senhor, tem misericórdia, converte. Começando por mim. Amém? Mas tem gente, irmãos, que tem uma amizade tão forte com outras pessoas, que mesmo prejudicando o relacionamento dela com Deus, ela não deleta essas amizades. Pastor é meu amigo de infância, a gente fez o primário juntos, seja o que for, irmãos, primário, faculdade, tabuada, seja o que for, se atrapalha o teu relacionamento com Deus, cuidado. É o que Deus está falando aqui. Destrói, queima, joga no fogo, deleta. Jesus traz uma fala e diz: quem comigo não ajunta, espalha. Quem comigo não ajunta, espalha. Com carinho. Diga para o seu vizinho aí: vamos ajuntar. Porque se nós não ajuntar, nós vamos se espalhar. Dê um aplauso a Jesus. Quer outra responsabilidade? Não devemos nos desviar da sua palavra. Diga amém. Deuteronômio 7, 11 e 12. Obedeçam, pois, a lei, isto é, aos decretos e às ordenanças que hoje lhes ordeno. Versículo 12. Se vocês obedecerem a essas ordenanças, as guardarem e as cumprirem, então o Senhor, o seu Deus, manterá com vocês a aliança e a bondade que prometeu sob juramento aos seus antepassados. Uma responsabilidade que nós temos: não nos desviar desta palavra, nem para a direita e nem para a esquerda. Versículo 12 diz: se, diga comigo, esse se faz toda uma diferença. A gente falou de tanta promessa linda, a gente falou de tanta regalia, a gente falou de tanto privilégio, mas o versículo 12 vem com esse se, que faz toda a diferença. Se vocês obedecerem, se vocês se atentarem, se vocês não desviarem, se vocês permanecerem firmes. Como diz uma canção muito conhecida do Apacentar. Introduz, maestro. Qual foi o tom da manhã? Se atentamente eu ouvi. Foi esse? Se atentamente eu ouvi a sua voz e obedecer, seguir os teus passos e jamais me desviar. Se o meu coração se achar sempre puro e fiel a ti, se a tua vontade sempre for o meu prazer, o deserto então será manancial, sem medidas fluirão as tuas. Bora, igreja! Sobre mim, e mais que abundantes serão, que eu viverei tudo que tens pra mim, e na tua mesa sempre eu comerei, e me fartarei do melhor de tuas mãos, se a tua voz ouvir e obedecer. Se eu ouvir e obedecer, é uma responsabilidade que nós temos, irmãos. Eu não posso simplesmente olhar para o privilégio de ser filho de Deus e dizer: independente da forma que eu viva, a promessa vai se cumprir. Vai não. Tem promessa? Tem. Se tem bênçãos para chegar? Tem. Se tem revestimento de poder prometido? Tem. Se isso é uma responsabilidade. Eu não posso viver de forma irresponsável. Eu sou um cristão e vivo da forma que eu quero. Não.
Quando eu digo que eu sou cristão, em outras palavras eu estou dizendo, a Bíblia manda em mim. O que ela falar, eu faço. Isso é ser cristão, irmãos. Eu sou evangélico, significa o quê? Que o evangelho mandar, eu faço. Tem evangélico dizendo por aí, eu vivo como eu quero. Como assim? Eu vivo como me dá na telha. Não, isso não é evangelho. Quando eu entrego a minha vida para Jesus, eu morro para mim e Ele passa a viver através de mim. Isso é o evangelho. Pastor, pois eu estou vivendo as minhas próprias vontades. Então você nunca viveu o evangelho. Eu só vivo o evangelho quando a minha vontade morre e o que está ali salta para dentro de mim e eu vivo tudo isso. Fique de pé no seu lugar, por favor. Diante desse entendimento, diante daquilo que o Espírito falou ao seu coração nesse lugar, você tem liberdade para orar, para adorar, para agradecer ao Senhor pelos privilégios, mas também para orar pedindo que Ele te ajude a ser responsável com cada um desses privilégios que veio sobre você. Amém?